os instrumentos de trabalho, né, de uso pessoal ou de trabalho, são partilhados ou não são partilhados, doutora Eliane? Diga para mim. Vamos explicar como um exemplo. Um casal era casado e um deles é dentista e o outro é mecânico. Os instrumentos de trabalho do dentista e os instrumentos de trabalho do mecânico serão partilhados? Podem ser divididos? Um dos cônjuges pode falar assim: doutor, excelência, eu quero que o senhor peça e me libere um papel aí para eu ir lá no consultório ou para eu ir lá na oficina do meu cônjuge, pegar todo instrumento de valor que ele tem lá para cobrir a minha parte na partilha? Não. Não pode, gente. Os bens de uso pessoal ou para trabalho ou do trabalho, para exercer a sua profissão, não podem ser partilhados, não serão divididos. Exemplo: livros, né? Quem estuda direito mesmo, quem é advogado, igual eu, tantos inúmeros livros caros, os livros não são partilhados. Por exemplo, um ciclista, a fonte dele de renda para as competições é a bicicleta dele. Pode partilhar? Pode dividir? Não, não pode. Computador. Advogado mesmo usa o seu computador para poder peticionar. O cônjuge pode ir lá pedir para colocar o computador na divisão dos bens? Não pode. Agora, se um dos cônjuges tem joias, tem relógio, aqueles relógios caríssimos, tem objetos, apesar de serem pessoais, né, mas são de alto valor econômico, esses bens, apesar de serem pessoais, eles serão partilhados, tá certo? Olha aqui, gente, outra coisa boa. Imóvel financiado entra na partilha, doutora Eliane? Entra ou não? Como é que fica a questão do imóvel financiado? E sobre isso eu tentei colocar o máximo de informações aqui para que sane as dúvidas de vocês. Compartilhem nesse momento. Se você tem conhecidos que se divorciaram e tem imóvel ou automóvel financiado, estão divorciando, compartilha aí. Compartilha nos grupos de vocês para a gente conseguir alcançar muitas pessoas. Gente, olha só. O imóvel financiado entra na partilha, doutora Eliane? Me diga. Entra. Entra sim. Mas, para esse bem, tem algumas peculiaridades, tá? Precisam ficar atentos. Vamos dizer, vou usar o exemplo de um apartamento, que é o mais comum, né? O casal, os cônjuges, compraram um apartamento financiado. Eles já pagaram 50% desse imóvel. Ou seja, é deles 50%. Mas os outros 50% que ainda não foram pagos é do banco. Ou seja, nesse exemplo, cada cônjuge, se ocorresse a divisão de bens agora, teria 25%, né, do apartamento. Para cada um 25% e para o banco 50%. Tá certo. Essa parte que cabe ao banco, esse 50% que cabe ao banco, é uma dívida, não é? É. É uma obrigação, não é? É. Obrigação divide, não divide? Divide. E é aí que complica. Mas eu vou explicar para vocês. Essa questão do bem financiado, gente, presta atenção, foca aqui, que eu vou dizer para vocês. Vai depender de... Eu vou mostrar aqui para vocês 3 hipóteses, tá certo? E aí vocês vão verificar se vocês ou seu colega ou alguém da sua família se enquadra em uma dessas hipóteses.
Se o financiamento tiver sido feito em nome apenas de um dos cônjuges, vai acontecer o seguinte. Foca, presta atenção. Vocês estão se divorciando e têm um imóvel financiado. Vai depender muito de quem financiou, em nome de quem está. Se o financiamento estiver em nome de apenas um dos cônjuges, o que vai acontecer? Esse cônjuge, cujo imóvel, o financiamento está no nome dele, no caso, por exemplo, eu financiei, não quero usar esse exemplo comigo não. Você aí está se divorciando e tem o imóvel financiado em seu nome. Como é que vai acontecer? Você vai poder ficar com esse imóvel, tá? Porém, você vai ter que ver a parte que já foi paga e a parte que já foi paga vai dividir meio a meio para você e para o seu cônjuge, tá? Entenderam? Olha só, deixa eu ler para vocês tentarem entender. Se o financiamento for em nome de somente um dos cônjuges, esse cônjuge poderá ficar com o imóvel para si. Mas também, quem ficar com o imóvel vai ficar com a obrigação de pagar todas as prestações que ainda faltam. E o outro cônjuge, cujo o financiamento não estava no nome dele, vai ter que ser indenizado pelas parcelas que tenha pago ou ajudado a pagar, tá? Entendeu? Gente, marca aí as pessoas que vocês acham que esse assunto interessa. Vamos lá. Agora o segundo caso. Quando o financiamento é feito no nome dos dois cônjuges, como é que vai ficar? Se o financiamento do imóvel ou do veículo for realizado em nome dos dois cônjuges, tem 3 hipóteses que podem ocorrer. Presta atenção. Tá. O que vai acontecer se o imóvel ou o automóvel for financiado em nome dos dois? Aí tem 3 opções e vocês vão escolher. A primeira opção, os dois cônjuges vão poder continuar pagando o financiamento até o fim. E aí eles vão manter a propriedade em condomínio. O que é isso, doutora Eliane? Em condomínio, eles vão poder manter a propriedade juntos, tá? Vai ser dos dois. Essa é a primeira opção. A segunda opção, isso falando quando o imóvel ou o veículo for financiado, o financiamento estiver lá escrito o nome dos dois cônjuges, tá? O que vai acontecer? Somente um dos dois cônjuges vai poder continuar pagando as parcelas desse financiamento. Mas nesse caso, precisa de uma aprovação da instituição financeira. Vai os dois, né? Os dois vão ter que ir lá na instituição financeira que realizou o financiamento deste automóvel, desse veículo, e falar o seguinte: olha, nós financiamos os dois juntos. Porém, só tal cônjuge tem condições de continuar pagando e quer ficar com esse imóvel ou com esse carro. Aí, a instituição financeira vai fazer todo um documento, tudo bonitinho lá, para passar esse financiamento para o nome só de um e as prestações continuar em nome só de um. Tá certo? Mas tem mais. Além disso, o valor total das parcelas que já tiverem sido pagas antes dessa ida ao banco vai ser dividido também entre os dois cônjuges, tá? Vai ver quanto já foi pago e vai ser dividido entre os dois em partes iguais. Nesse caso aqui, você não vai ter que ver, esse cônjuge pagou 15 mil, esse aqui só pagou 7. Vai 15 com 7 vai somar e vai dividir igual, 50% para cada. Boa noite, Alessandra. Inventário, né? Ou coisa demorada em inventário se for judicial, tá?
mas se for extrajudicial é rapidinho. E a terceira opção, gente, para esse caso de quando o imóvel ou o veículo for financiado em nome dos dois, é a alienação, a venda, né, do bem, tá? Mas aí também vai ter que, a instituição financeira vai ter que ser consultada para ver como é que vai ficar essa questão da venda, da transferência do financiamento e tudo. Além dessas hipóteses, gente, também tem outras. Aí você tem que procurar o seu advogado para ver quais são as opções direitinho, tá certo?